Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson, Lucas na área. Vamos que vamos. Vamos finalizar esse assunto chamado despesas, honorários e multa. Vamos acabar esse tema. Eu vou falar contigo agora sobre um ponto muito importante, que é perícia. Isso aqui vai bater na prova direto. Eles vão te perguntar o seguinte: se o autor pedir para fazer perícia, quem é que paga? E se for o réu? E se for o Ministério Público? E se o juiz determinar de ofício? E se ambas as partes pedirem? E se alguém quiser contratar um assistente técnico, quem é que paga? E se eu for beneficiário da justiça gratuita? Ridson, para, que está me dando um nó na cabeça. Então, calma aí, vem cá. Vamos falar de perícia. Quando eu falo perícia, eu tenho a figura do perito. Esse perito, esse camarada, ele vai pegar um processo, ele vai analisar um fato e ele vai emitir um laudo. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, um estatístico, um matemático, um psicólogo. E esses profissionais não trabalham de graça. Poxa, se você trabalhou, você tem que ganhar. Você tem que receber os teus honorários. Então, o que vai acontecer? Esse perito não tem que receber a grana? Tem. Ele tem que receber a grana. Se ele tem que receber a grana, quem é que paga? Segundo o Código de Processo Civil, aquela pessoa que pede para fazer a perícia é ela que adianta o pagamento. Então, se cai na tua prova, o autor pediu para fazer a perícia, o que acontece? O autor adianta o pagamento. O réu pediu para fazer a perícia, quem é que paga? O réu adianta esse pagamento. Por que eu falo adianta? Adianta porque o perito tem que receber o dinheiro. Às vezes ele precisa comprar um papel, um instrumento de trabalho, mas se ao final você sair vencedor, esse dinheiro que você adiantou lhe será ressarcido. Você será ressarcido desse valor. Tranquilo até aí? Então lembra, quem é que paga a perícia? Quem pede, adianta o pagamento. Autor pede, autor adianta. Réu pede, réu adianta. Só que eu tenho situações especiais. Eu tenho, por exemplo, o pedido de perícia pelo Ministério Público. O Ministério é um órgão público. Mas eu também tenho uma fazenda pública, se for a União, o Estado, o DF, o município, uma autarquia, uma fundação pública, pedindo para fazer uma perícia. E aí? E se for a própria Defensoria Pública? Isso agora lascou. Se o Ministério Público pedir, se a Fazenda Pública pedir, se a Defensoria Pública pedir, quem é que vai pagar esse perito? Preste atenção. Quando são as partes que pedem, a parte que pede, ela adianta. Essa é a regra. Quem pega, adianta. Quem pede, adianta. E ao final, depois é ressarcido. Só que se o pedido for feito pelo Ministério Público, pela Fazenda Pública ou Defensoria Pública, eu tenho uma regra diferente. Por quê? Se a prova pericial for requerida por eles três, essa prova pericial ela pode ser feita por uma entidade pública. Ora, será que eu não posso pedir para a Polícia Civil fazer essa perícia, que lá eu tenho um perito, os profissionais? Posso. Então, o cara já está recebendo a sua remuneração, já está recebendo o seu subsídio. Então, no caso de Ministério Público pedir, Fazenda Pública ou Defensoria Pública, eu posso pedir para uma entidade pública fazer essa perícia? Posso. Só que, caso eu não tenha nenhuma entidade pública conveniada, eu não consiga, eu vou ter que contratar um perito particular. E esse perito particular não trabalha de graça. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que receber. E como é que eu faço, Ridson? Tu faz o seguinte. Esse Ministério Público, essa Fazenda Pública e essa Defensoria Pública, elas vão pagar. Elas vão adiantar o pagamento se elas requererem, desde que haja previsão orçamentária. Como assim? Tiver dinheiro para pagar. Tiver dinheiro para pagar, paga. Ridson, e se não tiver dinheiro para pagar? Aguarda o exercício financeiro seguinte. Então lembra, bora com calma nesse tema. Primeiro, quem é que paga a perícia? A perícia ela é paga pela pessoa que pede para fazer essa prova. E ela paga de forma o quê? Adiantada. E se quem pedir para fazer a perícia for o Ministério Público, Fazenda Pública ou Defensoria Pública? O Ministério Público, Fazenda Pública ou Defensoria Pública, eles podem pedir para um órgão público, para uma entidade pública fazer essa perícia? Podem. E se não tiver nenhuma entidade pública para fazer? Eu posso pedir para um particular? Posso. Esse particular tem que receber. Aí eu te pergunto, eles três pagam? Pagam desde que haja previsão orçamentária. E se não tiver grana, Ridson? Se não tiver grana, eu vou colocar no orçamento para esse perito receber no exercício financeiro seguinte. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só que interessante. Fora isso daqui, a perícia também pode ser requerida pelo juiz de ofício.
O juiz, sem pedido do autor e sem pedido do réu, o juiz levanta a mão e fala, ó, eu quero que faça perícia, eu entendo que faça perícia. Do mesmo jeito que ambas as partes em conjunto, os dois pedem perícia. Pessoal, se o juiz determina de ofício, ou se ambas as partes pedem para que se faça a perícia, o valor do perito vai ser rateado entre as partes. O adiantamento vai ser o quê? Rateado. E como é que ele vai te perguntar em prova? Ele vai te perguntar bem assim. Primeiro, o autor pede para fazer a perícia. Quem é que paga? O autor paga de forma adiantada porque foi ele que pediu. O réu pede para se fazer uma perícia. Quem é que paga? O réu que paga de forma adiantada porque foi ele que requereu. Então quem pede é que paga de forma adiantada. E se forem três, o Ministério Público, a Fazenda Pública ou a Defensoria Pública, esses três podem pagar? Podem. Eles podem pagar desde que haja previsão orçamentária. Mas se não tiver previsão orçamentária, eles colocam no orçamento para pagar no exercício financeiro seguinte. Mas beleza. Mas esses três, Fazenda Pública, MP e Defensoria Pública, eles podem pedir para essa perícia ser feita por um órgão público? Pode. E finalizando essa partezinha aqui, e se o juiz determinar de ofício? E se ambas as partes pedirem? Quem é que paga? Nesse caso, o pagamento do perito será rateado. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Matamos essa parte aqui. Mas olha só, o perito, ele é um camarada que trabalha para o processo. Ele trabalha lá para o juiz. Ele não é perito do autor nem do réu, ele é do processo. Por conta disso, ele é imparcial. Ele não é contratado pelo autor nem pelo réu. Apesar de receber do autor e do réu a grana, ele não é contratado por eles. Ele é do processo, ele é do juízo. Ele é uma prova imparcial. Só que mesmo que o juiz designe o perito, cada parte pode escolher um profissional de sua confiança. E esse profissional de sua confiança, eu dou o nome de quê? De assistente técnico. Mas foi você que contratou. E se foi você que contratou, você que adiante o pagamento. Então, quando eu falo no assistente técnico, cada parte adianta o pagamento. Fechou até aí, pessoal? Cada parte adianta. Aí depois tu sabe que se você sair vencedor, o vencido vai te ressarcir desses valores. Então, eu quero te pegar assim na prova e te perguntar o seguinte. O autor pede para fazer perícia. Quem é que adianta o pagamento? Se o autor pediu, autor adianta. Se o réu pediu, réu adianta. Se o juiz determina de ofício ou ambas as partes pedem a perícia, o valor é o quê? Rateado. E o assistente técnico? O assistente técnico, o valor da grana dele é adiantada por quem? Pela parte que requerer, pela parte que contratar ele. Mas olha só, o perito não trabalha de graça. O perito tem que receber. E essas pessoas que são responsáveis pelo pagamento da grana do perito, elas vão pegar esse dinheiro do perito e vão depositar numa conta judicial. Elas vão depositar numa conta judicial por ordem do juiz. A pergunta é, Ritson, eu vou pagar todo esse dinheiro para o perito antes dele fazer um trabalho? Filho, contrata um pedreiro e paga para o pedreiro antes dele fazer a obra, para tu ver a merda. Aí tu vai ver a merda. Então, o juiz ele não vai fazer assim. O que o juiz pode fazer com o perito é adiantar 50%. Então, o juiz pode adiantar 50% dos honorários no início. Por quê? Porque às vezes o perito precisa comprar um material, precisa comprar um equipamento. Então, o juiz vai pagar tudo? Não. O juiz pode adiantar 50%. E depois o restante daquele valor que está depositado, ele paga ao final. Então, o adiantamento é só de 50%. Fechou até aí? Agora, olha só. Eu sei que eu tenho a obrigação de pagar. E se eu não tiver dinheiro para pagar? E se eu tiver com insuficiência econômica, Ritz, o que acontece? Se você tiver com insuficiência econômica, pode ser concedido para você os benefícios da justiça gratuita. Você pode postular em juízo sem ter que pagar aqui o perito, sem ter que pagar isso daqui. Você pode ser beneficiário da justiça gratuita. O que acontece? Sobre essa justiça gratuita, que nós vamos falar sobre ela em outro momento, em outro capítulo do nosso curso, eu quero que você tome cuidado do seguinte. Quando eu te concedo o benefício da justiça gratuita, esse benefício aqui, velho, não é para sempre, não. É tipo assim, é como se a tua obrigação ficasse congelada pelo prazo de 5 anos.
Porque se nesses 5 anos você ganhar grana, tu vai ter que pagar. Então, na hora que você precisou, tu estava liso. Então, beleza, você é beneficiário. Mas se depois tu arrumar a grana, tu vai ter que pagar, tá? Mas nós vamos conversar disso depois. Quando eu falo que o cara é beneficiário da justiça gratuita, ele pode pedir para fazer uma prova pericial? Pode. E aí, quem é que paga se o cara está liso? Como é que eu faço? O que vai acontecer? Se tu é beneficiário da justiça gratuita, essa perícia pode ser realizada por um servidor do Poder Judiciário ou por um órgão público conveniado. E se for feito pelo servidor do Poder Judiciário, esse servidor já recebe seu subsídio, esse servidor já recebe a sua remuneração. Então, o que vai acontecer? A grana dele já é paga pelo orçamento do ente onde ele trabalha. Se eu tenho um órgão público conveniado para fazer a perícia, também tranquilo, porque ele já recebe a grana dele. Então, a grana dele é aquela prevista no orçamento do ente lá. Beleza, até aí? Tranquilo. O problema é quando você é beneficiário da justiça gratuita e não tem nenhum servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado apto a fazer a perícia. Aí, nessa situação, você vai ter que contratar um particular. E o particular não é obrigado a trabalhar de graça. E aí, Ridson, se for um particular que está fazendo essa perícia para o beneficiário da justiça gratuita, o particular vai ter que receber. E ele vai receber observando o orçamento público da União, dos estados e do Distrito Federal. Ridson, por que não tem orçamento do município? Porque o município tem órgão público próprio do Poder Judiciário. Existe o Poder Judiciário Municipal? Não. Eu tenho o órgão do Poder Judiciário na União, nos estados e no DF. Então, se tu é beneficiário da justiça gratuita, lembre-se, se a perícia for feita por particular, a grana desse particular vai sair do orçamento da União, dos estados ou do DF. E essa grana desse particular, a quantidade que ele vai receber, vai ser prevista numa tabela. E cada tribunal faz a tua tabela. Cada tribunal define o valor na tabela para ele saber quanto ele vai ganhar. Agora, tem tribunal que não fez a tabela. Caso o tribunal não estabeleça essa tabela, caso o tribunal seja omisso, eu vou observar os valores definidos pelo CNJ. Então, vem cá comigo. Se eu sou beneficiário da justiça gratuita, eu preciso de uma perícia. Eu posso pedir para um servidor do Poder Judiciário fazer? Posso. Mas também eu posso pedir por um órgão público conveniado. Nesses dois casos, a grana do servidor e do órgão público já é do ente, então o próprio ente, o orçamento do próprio ente já abarca. O problema é quando você é beneficiário da justiça gratuita e quem tem que fazer a tua perícia é um particular. Nesse caso, o orçamento que eu vou observar é o orçamento de 3 pessoas. Orçamento da União, se for um processo da Justiça Federal, do Poder Judiciário Federal, orçamento dos estados, se estiver tramitando no órgão do estado, ou orçamento do Distrito Federal. Agora, é interessante que quando tu contrata esse particular, eu obedeço uma tabela. Essa tabela, cada tribunal faz a sua. Mas se o tribunal for omisso em fazer a tabela, quem é que eu vou observar para definição de valores? Qual é o órgão? É o Conselho Nacional de Justiça. Finalizando aqui, pessoal, nós já falamos aqui nesse curso sobre litigância de má-fé. Falamos sobre algumas multas. E eu já te falei o seguinte, eu falei para ti que o dinheiro dessas multas, o dinheiro dessas penalidades é revertida por um quê? Por um fundo de modernização do Poder Judiciário. Então, o que vai acontecer? A União e os estados, eles podem criar um fundo de modernização do Poder Judiciário. E esse fundo é mais ou menos uma conta corrente para receber dinheiro e melhorar a atividade do Poder Judiciário. Então, lembra, a União pode, os estados podem. Rito, por que o município não pode? Repito, ele não pode, porque o município não tem órgão do Poder Judiciário próprio. E olha só, como é que eu vou preencher essa conta? Tu vai preencher essa conta com aquelas multas, com aquelas sanções. Então, quando você pega uma penalidade, o que acontece? O valor da multa daquela penalidade, se não for um caso de reverter para a parte, ele vai para onde? Vai para esse fundo de modernização. Então, fechando aqui assunto perito. Eu tenho um perito e tenho um assistente técnico. Nós estudamos o seguinte, perito, quem é que paga a grana do perito? Quem pede para fazer a perícia, adianta o pagamento. Beleza até aí? E se for o assistente técnico? Quem contrata o assistente técnico é que adianta o pagamento. Agora eu quero ver você se virar. E se o juiz determinar de ofício? E se ambas as partes requererem a perícia?
se o juiz determinar de ofício ou se ambas as partes requererem a perícia, o valor do perito será o quê? Rateado. E o que acontece quando é o Ministério Público, Fazenda Pública ou Defensoria Pública que pedem para fazer a perícia? Sendo Fazenda Pública, Ministério Público ou Defensoria Pública, eu posso ter um ente público fazendo essa perícia? Posso. Mas e se não encontrar nenhum ente público? Se você não encontrar nenhum ente público, essa perícia vai ser feita por um particular. Esse particular vai receber do Ministério Público, Ritson? Vai receber da Fazenda Pública? Vai receber da Defensoria Pública? Vai. Se houver previsão orçamentária. Se tiver grana. Mas se não tiver grana, eu coloco no orçamento para pagar até o final do exercício financeiro seguinte. Tranquilo até aí, pessoal? Mas eu também te falei para você sobre a justiça gratuita. Se tu é beneficiário da justiça gratuita, como é que eu faço? Se tu é beneficiário da justiça gratuita, um servidor do Poder Judiciário pode fazer a perícia? Pode. E um órgão público conveniado pode? Pode. Nesses dois casos, eu observo o orçamento do próprio ente onde o servidor trabalha ou de onde esse órgão é vinculado. O problema da justiça gratuita é quando eu não tenho nenhum servidor do Poder Judiciário apto a fazer e nenhum órgão conveniado, que aí a perícia vai ter que ser feita por um particular. Se ela for feita por um particular, eu vou observar o orçamento de 3 pessoas, União, Estados e Distrito Federal. Só que essa grana para pagar esse perito aqui vai ser prevista numa tabela. Cada tribunal estabelece uma tabela. Só que se o tribunal for omisso, um órgão específico diz qual é o valor, qual é esse órgão? CNJ. E eu também tenho o Fundo de Modernização do Poder Judiciário, que é uma conta para melhorar o serviço do Poder Judiciário e nela são inseridas as penalidades. E para fechar aqui, quando você tem que pagar, tu deposita em juízo o valor. Pergunto, o juiz pode adiantar algum couro de rato para o perito? O juiz pode. Quantos por cento? O juiz pode adiantar até 50%. O restante é pago somente ao final. Pessoal, encerramos esse tema aqui, despesas, honorários e multas. Agradeço para vocês, sangue no olho, até a posse, para cima. Fui!